Muito bom dia aí, você aí do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Lourenço, professor de História, e a gente vai estar começando hoje aí o nosso terceiro livro, aqui ó, terceiro livro aqui ó, show de bola, terceiro livro correspondente ao terceiro bimestre, tá pessoal? Espero que todos estejam bem, né? Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família. Renovar aqui, né, com vocês o meu compromisso de ajudar vocês, tá bom? Sei que né, estamos vivendo num momento difícil, né, porque né, existe aí uma doença que não pode ter aglomeração e a nossa atividade, ela exige né, uma aglomeração. Então, seremos os últimos a voltarem aí o novo normal, né? Enquanto isso, eu me coloco à disposição para tentar resolver quaisquer problemas, tá? Se você estiver, aí você pode estar me acionando aí no grupo do WhatsApp, sempre às segundas-feiras, de 9h30 às 10h30. Tá? Ah, professor, eu não fico muito à vontade, de repente a dúvida surge depois da aula, né? Você pode me acionar no privado, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar no que for possível, tá beleza? Tá? Então vamos aí estreitar o nosso laço aí de amizade, nos colocar no lugar do outro, né? Que falta muito isso, né? Empatia, né? E tentar aí passar por essa aí, né? Com o menor dano possível. Tá bom, pessoal? Então olha só, o vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando o capítulo 1 desse livro 3, tá bom? Vou explicar a matéria, vou explicar os exercícios do livro, página por página. Vou fazer a correção desses exercícios e no finalzinho eu vou estar corrigindo também, essa folhinha aqui, ó, a folhinha do reforço, né, o reforço em casa. Então quem tem essa folhinha aí já deixa aí, que eu vou comentar a prova e no finalzinho do vídeo vou deixar o gabarito comentado. Então tá molezinha, né? Tá molezinha, né? Tá estilo pandemia. Tá molezinha, tá? Se mesmo assim permanecer alguma dúvida, você pode tirar aqui comigo no horário no grupo do WhatsApp. Professor, eu fico meio constrangido, não gosto de, né, de estar falando ali, me fez todo mundo. Você pode me chamar no privado, tá bom? Então, essa aula aí é a aula correspondente à semana, né, de hoje, né, aí, ó, segunda-feira, dia 17 de agosto, tá bom? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Então tudo tranquilo. Vamos ver aí nosso índice, ó. Falaremos aí da Guerra Fria, né? O capítulo 1 correspondente à Guerra Fria. Página 2, né, aí do nosso livro. Falaremos também os seguintes tópicos, né, lá. Uma guerra não declarada, equilíbrio do terror, a expansão da Guerra Fria e o perigo vermelho. Esses são os tópicos trabalhados no capítulo 1. Só que entre um tópico e outro eu vou estar trabalhando também na sequência do livro os exercícios, né? Então vou te explicar o exercício, vou corrigir o exercício e ainda vou deixar o gabarito para você conferir com o seu. Mesmo assim, se permanecer alguma dúvida, você vai chamar aqui o seu amigo Lourenço de todas as horas, tá bom? Pra gente resolver isso aí, belezinha? Vocês foram bem na prova do segundo bimestre? Só teve nota boa, né? Graças a Deus, tá bom? Você que não tirou uma nota muito boa, fica triste não. A gente vai resolver para que tudo ocorra bem, né? Assim diz o Senhor. Tá bom? Belezinha até aí? Então, vamos que vamos. Então, página 3, deixa eu me situar aqui. Página 3 do nosso livro. Ele começa com... Página 2, né? Melhor dizendo aqui, ele começa com o conceito de Guerra Fria, que eu deixei aqui para você aqui. Bem facinho aí esse conceito de Guerra Fria, né? Eu trouxe algo mais reduzido, né? Mas se você quiser acompanhar na página 2 do livro 3, capítulo 1, ele começa com Guerra Fria. Então o que é isso, né? Guerra Fria. Professor, a guerra não é quente, né? Tiro, bomba, beliscão, tapa na cara, a guerra não é quente. Por que é Guerra Fria?
Por que essa expressão de Guerra Fria? Porque foi uma guerra que não chegou às vias de fato, né? Não aconteceu de vias de fato. Ficou no terror psicológico, né? Na propaganda, na ameaça. Então não esquentou. Ficou uma guerra fria. Olha o conceito aí, ó, que eu trouxe para você. Ele fala: Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental. O Bloco Oriental sob o domínio da União Soviética e o Bloco do Ocidente sob o domínio americano. A Segunda Guerra Mundial considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman, né, lá de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991, né, por completo, né, a reunificação alemã, 89, né, ali. Então é esse período. Professor, por que Estados Unidos e União Soviética? Porque esses dois países eles lutaram junto na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra Mundial, teve dois vitoriosos, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos com os ideais capitalistas e a União Soviética com os ideais socialistas. Então, essas duas ideologias opostas, né, vão começar a se confrontar, né? E daí, de 45, né, no final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, como ele bem, né, delimitou aí, vai ficar conhecido como período da Guerra Fria. Tranquilo? Belezinha? Olha só, a gente vai aprofundar mais um pouquinho na hora da correção, da explicação e correção dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Então, agora sim, na página 3 ele começa lá, uma guerra não declarada. Aí eu trouxe para você aqui um resuminho. O Tio tá cego, né? O Tio não enxerga direito não, tá, pessoal? Então ele fala assim, ó, por que a Guerra Fria foi diferente? Ele começa indagando, né? Por quê? A Guerra Fria foi diferente, já disse aqui, mas vou repetir, ó. Diferente porque as duas superpotências jamais se enfrentaram num conflito militar direto, jamais se enfrentaram numa guerra quente. Daí o conflito entre as duas superpotências ter recebido o nome de Guerra Fria. Apesar de toda a hostilidade que havia entre as duas superpotências, os dois lados sabiam que uma guerra total, isto é, uma guerra sem que cada potência utilizasse todos os seus recursos, seria uma guerra sem vencedores e uma ameaça à própria continuidade da espécie humana no planeta. Afinal, o monopólio norte-americano da bomba atômica não durou muito tempo. Em agosto de 49, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica. Então, olha só, as guerras que a gente tinha visto até aí, todas as guerras, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas estavam, elas tinham como principal instrumento o armamento, né? O fuzil, o canhão. Agora, olha só, essa guerra fria já estava já no campo das bombas, né, atômicas de destruição em massa. Então, caso a União Soviética ou os Estados Unidos realmente decidisse a detonar uma bomba dessas, por exemplo, poderia aí, né, causar aí, até mesmo o fim da humanidade, né? Então, não teríamos aí vencedores, todo mundo iria morrer. Então, por isso que ficou essa guerra psicológica, essa guerra na propaganda, né? Essa corrida espacial que a gente vai ver aí, né? Um vai à Lua, outro vai a Marte, né? Então essa guerra aí, na guerra da propaganda, na guerra da ideologia. Tranquilo? Vamos que vamos. Vamos dar aí uma exercitada aí. Aí na página 4 do seu livro, o professor não tem um livro, vou trabalhar no finalzinho do vídeo a folhinha de reforço em casa, tá, pessoal? Então, primeiro vou estar trabalhando aqui o livro, tá? Então, vamos lá. Exercício aí, vozes ativas. Exercício de número 4. Aí ele fala assim, ó. Olha só. Tem um texto aí, né? Página 4. Mas ele fala aí, ó. O filósofo inglês Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã,
de 1651. 1651 é meados do século XVII. Assim descreve a guerra. Olha só. A guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar a batalha é suficientemente conhecida. Portanto, a noção de tempo deve ser levada em conta quanto à natureza da guerra, do mesmo modo que quanto à natureza do clima. Por tal, como a natureza do mau tempo não consiste em 2 ou 3 chuviscos, mas numa tendência para chover que dura vários dias seguidos. Assim também, a natureza da guerra não consiste na luta real, mas na conhecida disposição para tal durante todo o tempo em que não há garantia do contrário. Aí vem aqui o questionamento, né? Ele fala assim, ó, nesse sentido, em roda de conversa, discutam. Por que a Guerra Fria pode ser considerada uma guerra ainda que não exista registro de conflitos armados direto entre os Estados Unidos e a União Soviética? Olha só, essa questão eu vou ter que adaptar para o momento atual, tá, gente? Muitas das vezes o livro pede um debate, uma discussão, que você faça, que a gente troca ideias. Só que esse livro foi confeccionado antes da pandemia. Então as questões aqui eu vou ter que atualizar para esse nosso sistema novo, né? Esse novo normal aí, através dessa tecnologia que estamos usando aí. Então, o que devemos observar, né? Então, deixei aqui uma dica para você fazer aí, né? Aqui, ó. Devemos observar os argumentos presentes no texto que possam caracterizar a Guerra Fria como um novo conflito de dimensão mundial. Então aqui a resposta, né? Aqui é você observar que a guerra nem sempre, né, possibilita algo de fato real. Né? Nesse caso aqui, né, da Guerra Fria, o armamento, o tipo de armamento é completamente diferente do que havia até aquele momento, conhecido até aquele momento. A gente está falando de bombas que destroem massa. Né? Então não tem como, né? Então quem iniciasse ali a guerra, né, estaria decretando o seu próprio fim. Não é isso? Não adianta eu apertar lá um botão e acabar o mundo, se eu faço parte do mundo. Né? Então ali não teria perdedores, ou melhor, ali não haveria ali nesse momento, se houvesse, né, a guerra, vencedores, e sim perdedores. Todos iriam perder, porque todos iriam morrer. Tranquilo? Belezinha? Vamos que vamos. Depois aí no livro, na página 5, ele fala do equilíbrio do terror. Página 5 do seu livro, ele fala aí do equilíbrio do terror. Então o que vem a ser isso, né? Esse equilíbrio do terror, né? Olha só, ele diz, ó, é uma teoria elaborada na época da chamada Guerra Fria, quando a União Soviética e seus aliados, né, do Pacto de Varsóvia, por um lado, e dos Estados Unidos da América e seus aliados, através da OTAN, por outro, enfrentaram uma corrida ao armamento de tal modo perigoso que nenhuma das eventuais partes beligerantes podiam esperar vencer um hipotético conflito armado. Então começou aí a buscar-se um equilíbrio, né? Se os Estados Unidos, né, mandou alguém à Lua, a União Soviética mandava a Marte, né? Então, olha só como é que funciona essa propaganda. Assim, poxa, se os Estados Unidos têm condições de ir à Lua, imagine o que ele pode fazer aqui no espaço geográfico, né, na Terra. Né? O que a União Soviética fez? Também foi para o espaço. Então começou, né, a corrida não só pelo espaço geográfico, mas por um espaço sideral. Né? Um filme que retrata muito bem isso, quem puder assistir aí, já que está em casa, no NetNow você consegue, na Sky também você consegue, aí o Estrela Além do Tempo, tá? Quem quiser aí, uma dica muito maneira, um filme muito legal, né? Retrata essa corrida espacial, né? E retrata também
questões de preconceito racial e principalmente contra a mulher negra, né? Então é um filme muito interessante. Anota aí, ó, Estrelas Além do Tempo. Então quem puder assistir aí, é um vídeo complementar que é muito legal, tá? Marca bem aí nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Belezinha? Desafio da página 6. Vamos lá na página 6, galera. Desafio da página 6. Então, tem um texto aí, né? E depois a gente adapta essa questão para o nosso novo normal aqui, tá? Então ele fala assim, ó. Em 1963, então 1963 é meados do século XX, foi criado um dos símbolos mais curiosos da Guerra Fria, o telefone vermelho, também conhecido como Hotline Washington-Moscou. Esse canal de comunicação ligava diretamente os governantes das nações mais poderosas da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Por meio dessa linha, os mandatários poderiam resolver suas divergências e evitar um confronto de grande destruição. Imagine que você é um governante de uma das superpotências da Guerra Fria. Em dado momento, recebe uma ligação inesperada do telefone vermelho. Qual seria o motivo do contato? Como seria a conversa com seu rival? Quais as consequências dessa ligação? Invente uma história com base nessa situação. Então, esse desafio aí, ele é individual e hipotético, né? Hipotético. Né? O que falaria entre essas duas forças bipolares, né? Uma defendida pelos Estados Unidos, outra defendida pela União Soviética, né? Depois disso, né? Ele fala assim, ó. Depois, em uma folha avulsa, transforme sua história em um texto, um desenho ou uma história em quadrinho. No dia combinado, entregue esse material ao professor. Não, né? Então, não tem como, né? No momento. Você pode fazer aí. Então, a dica que eu deixo para você aí? Fazer para desenvolver no seu próprio livro ou no seu caderno. Aí, ó. Desenvolva uma história fictícia que não precisa ser verdade, né? Então, sua imaginação. Com os seguintes temas. Você pode falar sobre Guerra Fria, corrida espacial, né? OTAN, Pacto de Varsóvia, equilíbrio do terror. São assuntos, né? Que são tratados dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial. Você pode criar uma historinha de ficção e registrar aí no seu caderno. Na nossa possível volta, a gente poderia até retornar aí o tema. Combinado? Tranquilo até aí? Podemos seguir? Então vamos lá. Página 8. Vamos lá na página 8. Desenvolva. Aí ele fala assim, ó. Antes de chegar na resposta, né? Leia o texto para responder as questões. Ele fala assim, ó. O muro era coisa odiosa, reconheceu Nikita Khrushchev, líder soviético. Mas, o que podia eu fazer? Mais de 30 mil pessoas, para falar a verdade, as melhores e as mais qualificadas da Alemanha, né, do lado oriental, tinham deixado o país em julho. A economia da Alemanha Oriental entraria em colapso se não fizéssemos alguma coisa para evitar a fuga em massa. De modo que o muro era a única opção que restava. Então esse muro que ele se refere aí é um muro que dividiu a capital da Alemanha, né? Berlim, em lado oriental, né? Que ficou sob o domínio soviético, e o lado ocidental capitalista sob o domínio americano. Então o que ele falou aqui, o Nikita, né? O líder lá da União Soviética, ele falou assim, não me resta outra opção a não ser botar aí um muro, porque as pessoas estão migrando, né, do Oriente, do leste europeu para a Europa Ocidental, né, da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Ele falou assim, não me resta outra coisa a não ser botar um muro aqui e proibir essa passagem, né? As pessoas estavam deixando, muitas pessoas inteligentes, principalmente, estavam deixando ali o lado oriental e passando para o lado ocidental. Aí ele continua assim, ó.
foi levantado na noite de 12 para 13 de agosto de 1961, primeiro com uma barreira de arame farpado, depois com um muro de blocos de concreto com uns 12 pés de altura e o comprimento de quase 100 milhas, protegido por torres de vigia, campos de minas, cães policiais e ordem de atirar para matar quem tentasse atravessá-lo. Com Berlim Ocidental isolada e Berlim Oriental e da Alemanha Oriental, ele não tinha mais necessidade de expulsar as potências ocidentais da cidade, com todos os riscos de uma guerra nuclear que poderia resultar de tal tentativa. Não é uma solução muito simpática, admitiu John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, mas um muro é um bocado melhor do que uma guerra. Entretanto, o presidente não deixou de comentar quando visitou o Muro de Berlim em junho de 63, que nunca tivemos que construir um muro para manter nossa gente dentro e evitar que nos deixem. A feia estrutura que Grover erigira era a mais óbvia e vívida prova do fracasso do sistema comunista para o mundo inteiro ver. É a crítica de John Kennedy, né, ao Nikita. John Kennedy, americano, fazendo essa crítica aí ao Nikita, líder soviético. Número 1. Aí estou respondendo, hein, pessoal, na número 1. Ó, qual era a preocupação, de acordo com o texto do presidente soviético, ao determinar a construção do Muro de Berlim? Então, aí, ó, a preocupação de Nikita era evitar a fuga de mão de obra especializada da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, né, do lado soviético para o lado americano. 2. Para o presidente dos Estados Unidos, que simbolizava a construção do Muro de Berlim. Então, simbolizava o fracasso do sistema comunista soviético, que necessitava evitar que sua população fugisse para o lado capitalista da Alemanha. Ação, página 9. Então tem uma charge aí, ó, na página 9, pessoal. Página 9 do seu livro, né? Tem uma charge aí, ó. A charge a seguir retrata respectivamente o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, e o líder soviético Joseph Stalin. Analise-a para responder às questões. Tá pegando aí, ó, eles estão numa guerra de braço aí, né? Na disputa pelo globo, né? Qual foi a doutrina criada por um dos líderes acima? Quais eram seus objetivos? Então, a doutrina Truman, cujo fundamento era uma forte política de luta contra a expansão do comunismo. Número 2. Como ambos os líderes acima se organizaram em estratégias econômicas de proteção aos seus respectivos aliados. Né? Então, aí, ó. Em 1947, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, destinado à recuperação econômica dos países europeus capitalistas. Isso no final da Segunda Guerra Mundial. Logo na sequência, em 1949, para dar unidade econômica ao bloco soviético, foi fundado o Conselho para Assistência Econômica Mútua, conhecida como Comecon. Ainda na página 9, número 3, para a gente fechar aí, né? Ele fala assim, ó, como se organizaram as alianças militares durante o período estudado, né? Então, o mundo ficou o quê? Bipolar. De um lado, de um polo, né, defendido pelos Estados Unidos com o ideal capitalista, e o segundo polo é o polo com ideais, né, ideologias socialistas defendidas aí pela antiga União Soviética. Então, respondendo a 3 aí, ó, a bipolarização das alianças militares no pós-guerra, se referindo à Segunda Guerra Mundial, refletiu-se também na criação da Organização do Tratado Atlântico Norte, né, a OTAN, e em 1949 pelas potências capitalistas e no Pacto de Varsóvia em 1955 pela União Soviética. Expansão da Guerra Fria, página 19. Então, a expansão da Guerra Fria, a gente vai ter reflexo na Revolução
Chinesa e na Guerra da Coreia, né? Então, a divisão das duas Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista, né? A expansão aí. Depois a gente vai ver também a expansão do capitalismo na América Latina, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui, ele fala o seguinte, né? A expansão da Guerra Fria, né? Ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em duas partes, por isso que a gente chama de bipolar, né? Estas correspondiam ao limite do avanço de tropas soviéticas e americanas durante a guerra, né? Aí lá no finalzinho ali, ó, por outro lado, parte ocidental, né, ocupada principalmente por tropas inglesas, norte-americanas, ficou sob influência dos Estados Unidos. Nessas áreas consolidaram-se a democracia liberais, com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal, né? Vamos ver se melhor aqui, ó, no simulado da página 12. Página 12 tem um simuladinho aí, ó. Pá, vamos lá dar uma olhadinha aí no simulado. Vamos ver aí, número 12. Então ele fala assim, ó, número 1. Em 1976, esgotava-se na China o fôlego da Revolução Cultural, iniciada em 1966. Nesse ano morria Mao Tse-tung, seu principal idealizador. Em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, o país começaria a flexibilizar o regime socialista. Buscava-se então uma difícil conciliação entre a abertura econômica em direção à economia de mercado e a preservação do regime político autoritário sob a hegemonia do Partido Comunista Chinês. Então a gente costuma dizer que há uma dualidade, né, no regime chinês, né? Ele é dividido com uma economia capitalista, né? Mas todo o resto é socialista, né? A sociedade e a política. Voltando aqui na número 1, a respeito da história da China, assinala a alternativa correta. Então, a correta aí é a alternativa C. Que, olha só o que ele diz, ó. A abertura econômica iniciada a partir de 1978 com Deng Xiaoping promoveu um intenso desenvolvimento da China, que a coloca hoje entre as maiores economias do planeta, né? Uma das maiores, né? Também, né, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, se o cara resolver vender um lápis, ele vende 1 bilhão e 500 milhões de lápis. Então, realmente, né, é muita gente, um mercado consumidor fantástico aí. Número 2, a separação entre as Coreias do Norte e do Sul, mantida até os dias atuais, originou-se em que, ó, letra D, ó, das tensões da Guerra Fria, que opôs, na década de 50 do século XX, o modelo socialista ditatorial da Coreia do Norte, apoiado pela antiga União Soviética e pela China, ao modelo capitalista da Coreia do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, né? Então, número 2, letra D, de Delta. Página 13, o perigo vermelho. Trouxe para você também aí um resuminho aí, ó, do perigo vermelho, mas encontra lá na página 13, tá, pessoal? Na história dos Estados Unidos, a expressão ameaça vermelha ou perigo vermelho refere-se a 2 períodos de forte desenvolvimento do anticomunismo nos Estados Unidos. Vamos ver aí, ó. Página 14. Sou ético. Leia o texto. Vamos falar mais sobre esse período, né? Aí, ó. Em março de 1692, no vilarejo de Salem, colônia de Massachusetts,
Nova Inglaterra, 3 mulheres, sendo uma delas uma indígena escravizada, foram causadas de feitiçaria, prática considerada ilegal. A escrava, possivelmente sob coerção, confessou o crime, encorajando as autoridades a iniciarem uma caça às bruxas, que vitimou de início quase 20 pessoas. Esse episódio serviu 2 séculos e meio depois como tema para o dramaturgo Arthur Miller, sofrendo as intimidações originadas pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do senador Joseph McCarthy. Escrevesse em 1953 a peça de teatro As Bruxas de Salem, adaptada em 1996 para o cinema, encenada no início dos anos de 1950. Eram evidentes as analogias que Miller fez entre as perseguições à esquerda americana na época da Guerra Fria, com os tormentos sofridos pelas bruxas de Salem. Aí ele fala, ó, em grupo, elabore um quadro comparativo indicando as semelhanças entre os julgamentos de Salem do século XVII e a atuação do Comitê Atividades Anti-Americanas do século XX. Depois procure o significado da expressão, caixas bruxas. Caso necessário, consulte um dicionário, impresso ou virtual. Por fim, faça uma discussão sobre os problemas que os episódios descritos podem promover em uma sociedade, em especial em grupos marginalizados. Então, transformando essa questão para o atual, agora, né? O que teria que se discutir aí nessa questão, né? Aí da página 14, nesse Sou Ético. Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas. Quem são eles? Quem que vivem à margem da sociedade? Os negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses e pobres, entre outros. Tá? Com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, da empatia e respeito às pessoas, se colocar no lugar do outro, né? Então, isso aí é muito importante. Tranquilo? Vamos lá? Na prática, página 15. Na prática, página 15. Olha só o que ele diz, hein? Em uma folha avulsa, elabore uma linha de tempo indicando os principais acontecimentos da Guerra Fria. Por exemplo, o início da construção do Muro de Berlim em 61, a realização da Revolução Chinesa em 49 e a Guerra da Coreia de 1950 a 53. Caso queira, é possível enriquecer a produção de sua linha do tempo desenhando ou colando imagens que retratem pessoas, lugares e países citados. Quando você estiver estudando, consulte esse material para esclarecer possíveis dúvidas sobre os eventos abordados. Então, é uma resposta que é pessoal, né? E o interessante é que você estabeleça uma correlação entre os eventos históricos indicados na linha do tempo. Fazer uma linha do tempo, né? O que aconteceu aí em 49, o que aconteceu em 50, em 53, em 61, né? Tá dizendo aí, ó. Aqui, ó. Muro de Berlim em 61, Revolução Chinesa em 49, a Guerra da Coreia em 50, 53. Seria interessante você fazer uma linha do tempo, né? E que ficasse de fácil acesso para você pesquisar aí quando você tiver dúvida. Tranquilo? Até aí? Belezinha? Então agora aí, ó, a gente encerrou aqui o livro. Vou dar agora uma moralzinha aí pro pessoal que tá com reforço em casa, né, pessoal? Pode encerrar aí, tá? Então pega a sua folhinha aí, ó, essa folhinha aqui, ó. Show de bola, né? Dessa semana, né? 17 de agosto, né? Então, vou deixar no finalzinho o gabarito, tá, pessoal? Para que você possa conferir junto ao seu. Deixa eu só terminar aqui rapidinho. 17 de... Vamos lá. Então, olha só, número 1. Agora a folhinha, tá, pessoal? Ó, Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, né, 1945, envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos e econômicos opostos, né, capitalista e socialista. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são, né,
Estados Unidos e União Soviética, letra D, né? Letra D. Número 2. O Pacto de Varsóvia, criado em 55 e extinto em 91, teve como principal objetivo consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Número 2, letra B. Vou deixar aqui para você aqui, ó. Ó o gabarito, ó. D e B. Vamos ver a 3, ó. Discorra sobre as principais características da Guerra Fria. Discorrer é fazer um resuminho, né? Então, ó. A Guerra Fria caracterizou-se na disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma imensa guerra econômica, diplomática e tecnológica pela conquista de zonas de influência. Ela dividiu o mundo em dois blocos, com sistemas econômicos e políticos opostos. O chamado mundo capitalista, e é liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, encabeçado pela União Soviética. As duas superpotências, com discursos ideológicos distintos, exerceram grande influência na geopolítica mundial, estabelecendo o chamado mundo bipolar. Esse período foi bem tenso, pois os dois países realizaram uma grande corrida armamentista e possuíam tecnologia para a produção de armas nucleares. 4. De que forma a Guerra Fria influenciou a política brasileira? Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista. No entanto, a partir de 61, o presidente João Goulart, conhecido como Jango, desenvolveu uma política externa independente do apoio das superpotências da Guerra Fria. Jango promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, além de uma série de reformas sociais, fatos que desagradaram os investidores americanos e a elite brasileira. Em 31 de março de 64, o presidente foi deposto por um golpe militar que teve apoio decisivo da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Instalou-se no Brasil, com o total apoio dos Estados Unidos, a ditadura militar que governou o país por 2 décadas, de 64 a 85. Número 5. Cite o impacto da Revolução Cubana nas relações entre Estados Unidos e América Latina na década de 60. Então, o número 5, ó. Um momento marcante e que influenciou consideravelmente a Coreia do Norte foi a Revolução Chinesa. Liderado por nome proclamar a República Popular Chinesa. Opa. Começou norte-coreano, apoiados por soviéticos. Vocês aqui, ó. Diferencia o discurso existente entre as Panteras Negras e Martin Luther King. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, rapidinho. Um dos efeitos. Só um momento, pessoal, aqui, ó. Guerra Fria da Coreia. Vamos voltar aqui, pessoal. Vamos lá, ó. Número 5. Deixa eu voltar aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu me achar aqui, só para voltar aqui. A Guerra da Coreia. 5. A Guerra da Coreia. Pronto, pessoal. Olha só. Deu uma enrolada aqui. Eu vou voltar no número 5. Vamos voltar aqui no número 5. Olha só o que diz o número 5, ó. A Guerra da Coreia. Número 5, tá, pessoal? Ó, a Guerra da Coreia. Um momento. Show de bola. Agora sim, ó. Número 5, tá?
A Guerra da Coreia iniciou-se em 1950 e a partir do ataque promovido pelos norte-coreanos. O desejo dos norte-coreanos de levar o comunismo para toda a península foi fortemente influenciado pelos eventos da... Aqui, ó. Ali, ó. Um movimento marcante que influenciou consideravelmente a Coreia do Norte foi a Revolução Chinesa de 1949. Liderado por Mao Tse-tung, os chineses proclamaram a República Popular da China em 1º de outubro de 49. E o governo comunista chinês deu suporte militar para os norte-americanos organizarem um ataque contra a Coreia do Sul. Quando a guerra começou, os norte-coreanos, eram apoiados por chineses e soviéticos. 6. Olha lá, ó. Um dos efeitos colaterais mais patentes na Revolução Cultural Chinesa sobre a tradição desse país foi aí, ó, a Revolução Cultural promovida por Mao Tse-tung. Repeliu fortemente a tradição cultural chinesa, como o budismo e a prática do teatro e das óperas milenares, entre outros aspectos importantes da tradição chinesa. Agora, vamos dar uma conferida aí certinho, ó. 1D, 2B, a Guerra Fria, ó, tá certinho o gabarito aí, ó. Após, tá, um movimento, número 5. Agora sim, galera, tá certinho aí o gabarito com a folhinha da semana do dia 17. Tá bom? Eu dei uma embolada lá no início porque eu misturei com a da semana que vem, tá? Agora tá certinho aí. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida você pode mencionar aqui no grupo do WhatsApp, sempre às segundas-feiras, de 9h30 às 10h30. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Fique bem, pessoal. Tchau, tchau.